Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Primeiro eu vou dizer por que eu estou aqui. Faço questão. Estava em casa, segunda-feira, deitado no meu quarto, e fui olhar o celular para ver as mensagens do WhatsApp. E lá tinha uma mensagem de um jovem adolescente da igreja. E a mensagem começava com boa noite. Boa noite, amigo. Eu educadamente respondi. Mas esse jovem adolescente, em seguida, ele fez a seguinte colocação: irmão, eu preciso que você cumpra uma missão. E a palavra missão, ela é muito particular, porque eu cumpri missão durante 32 anos na minha profissão. Então ele pegou o que a gente diz na espinha mole. E eu perguntei: irmão, tudo bem, mas que missão é essa? Ele argumentou o seguinte: irmão, missão dada é missão cumprida, você é um combatente. Mexeu com o meu brio. Aí eu falei: a missão será cumprida, o que é que eu tenho que fazer? Você vai levar a palavra domingo no culto à noite. Irmãos, eu comecei a suar frio. Eu comecei a tremer em casa na segunda-feira, depois que o jovem adolescente Gustavo pagou essa missão para mim. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, a mensagem de hoje ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Anderson, realmente o nervoso bate. Você tem razão. Te observei domingo, vi você falando e é real. Meus irmãos, eu estou nervoso, tá? Me ajudem, por favor. Vou começar tomando essa água, porque segundo Anderson, essa água ela calma. Oi, tá melhor? Irmãos, o tema de hoje, eu vou trazer duas propostas. Nós estamos vivendo um momento de agonia, de sofrimento. São famílias perdendo seus entes queridos. Nós estamos com um vírus que ainda mata. E ele muda, ele tem variações. Estamos com a variação Delta, se eu não me engano, que é pior do que a P1. Eu não sou da área de saúde, mas a gente escuta isso. Existem países que estão em conflitos, Afeganistão, o meu querido país que um terremoto, como cristãos, pessoas. Isso foi o próprio Jesus nos deu. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O mundo clama por oração. Precisamos amar mais. Amém, irmãos? E na mensagem de hoje, o próprio Cristo ele vai nos ensinar 3 situações que nós devemos fazer quando estivermos em momento de agonia. Todos acharam aí a leitura? Está projetado? Está ali. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sob o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Que Deus abençoe a tua maravilhosa palavra. Irmãos, tudo aquilo aconteceu. Cristo estava no Getsemane, momento de agonia, de dor, de aflição.
E o Getsemane era um local fechado e ali havia plantações de oliveira, a árvore que vem a azeitona. E naquele local existia prensas, onde esse fruto ele era prensado, era moído, e dali saía o óleo, fruto da azeitona. E esse óleo ele era usado no templo para os candelabros e para a unção dos sacerdotes. Mas Cristo, ele começa a sofrer esta agonia exatamente ali. E semelhante à prensa que esmagava a azeitona para extrair o óleo, Cristo começa exatamente no Getsemane a sentir essa dor. É fato que a sua morte estava logo ali na frente. Isso iria acontecer porque era um propósito de Deus. E foi naquela cruz que ele jorrou, não o óleo da azeitona, mas o teu próprio sangue, para que nós, o pecado do mundo, assim fosse perdoado. Então veja que o sofrimento de Jesus começa no Getsemane. Irmãos, nesses momentos de imensa agonia, o nosso mestre traz grandes lições. Para aqueles que vivem pela fé, de verdade, muitos não sabem. Mas viver esta fé, em muitas situações, nós vamos sofrer. Isso é fato. Passaremos momentos de agonia, mesmo tendo essa fé. Mas o crente não pode ser raso. Ele tem que ter profundidade nesta fé. Porque o crente raso, irmãos, ao primeiro sinal, ao primeiro vento forte, ele vai sucumbir. E muitos vai até culpar a Deus pelo seu sofrimento e pela sua agonia. O crente, ele precisa estar enraizado, firme, e tem que ter essa fé genuína em Cristo Jesus. Por não estarem preparados, aqui é uma observação, informados, muitos frequentadores de igreja, ao passar por um momento de sofrimento, se afastam da fé. Isso é fato. É por isso que no início do meu argumento eu falei que o crente não pode ser raso. Ele tem que ter essa profundidade na fé. Escutamos muitas pessoas falarem, até pregarem, que o crente que tem fé, ele não sofre. Irmãos, isso é uma mentira. Dizer que o crente não passa por agonia, por sofrimento, é uma mentira. O próprio Cristo, o Deus encarnado, ele sofreu na pele, na carne, aquilo que era nosso, que era nossa culpa. Irmãos, eu nervoso, tá? Mas vamos prosseguir. Não podemos, irmão, pensar que o crente não passa por adversidade. E se mergulharmos nesse pensamento de que o crente não sofre, muitos de nós iremos nos decepcionar. E podemos até apontar para Deus como culpado de tudo isso. É muito bom olhar para a Escritura e vermos homens e mulheres da fé que sofreram, mas lutaram. Sofreram, eu posso citar alguns, eu posso citar Jó, que é uma referência, Neemias na reconstrução do muro, Moisés para libertar o povo, que não pôde usufruir da bênção. Mas esses homens e mulheres da Bíblia, eles tinham a fé firme em Jesus. Eles eram crentes profundos. Mas o nosso maior referencial de fé é Jesus. Esse é o nosso maior referencial. Ele sentiu toda a dor e agonia humana.
Às vezes a gente olha para Jesus e consegue ver só a divindade, ó Deus. Mas a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Getsemane e naquela cruz, ele sofreu na carne por nós. Ele sentiu dor. Irmãos, e se olharmos a humanidade de Jesus, a gente vai conseguir entender a nossa humanidade e até nos sentir aliviado. Porque aquela dor que ele sentiu foi no meu e no seu lugar. Como crente, irmão, eu creio que Deus nos livra de muitas coisas nessa vida. E eu creio que os irmãos também acreditam desse mesmo modo. Sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Mas não podemos nos enganar ou fugir da realidade. Mesmo vivendo pela fé, enfrentaremos um momento de agonia. O que vai fazer a diferença, irmão, nesse momento é a nossa fé. Isso vai fazer toda a diferença. Eu volto a dizer que o crente raso, ele não tem profundidade na fé. É como você plantar uma árvore e cavar o chão apenas um palmo. Primeiro vento, essa árvore, ela vai cair, ela vai tombar. É você construir a sua casa no alicerce bem raso. Essa casa, irmão, no primeiro vento, ela vai cair. A nossa fé também tem que estar enraizada, não pode ser uma fé rasa. Porque é o primeiro sinal de agonia, de sofrimento, de dor, nós vamos sucumbir. Irmãos, o filho pródigo, o Anderson trouxe no culto passado, ele nos dá dois exemplos com os dois irmãos, que ali a gente vê crente de fé rasa, gente que não é profundo. O primeiro, ele abandona a casa do pai, confortável, pelos prazeres do mundo. Isso é um crente raso. Se não buscarmos a profundidade na fé, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O segundo irmão não consegue liberar perdão nem amor para aquele irmão que regressa. São pecados intocáveis, a inveja, a raiva, a falta de amor. E o crente que não tem profundidade na fé, ele está sujeito a essas mesmas coisas, a ser mesquinho. Então precisamos aprofundar a nossa fé. Prosseguindo, irmãos, existe 3 atitudes, que agora é o tema central da nossa pregação. Eu vou repetir aqui o versículo que eu iniciei. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, o verso em destaque, Jesus tomou uma atitude que serve de exemplo para todos nós, diante do momento de agonia. Se olharmos e praticarmos, conseguiremos ter a nossa fé fortalecida. O que é que Jesus nos ensina? Vamos olhar no início do texto para que a gente possa entender. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto sobre a terra. Irmão, essa primeira coisa que o mestre faz e nos ensina, se prostrar com o rosto em terra, é uma posição de humilhação. É uma posição de entrega. Quando o escravo ele se apresenta para o seu senhor, ou quando um soldado vem da guerra, ou quando um soldado se apresenta para o rei ou um súdito, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante do Senhor. E Jesus assumiu essa posição. Ele, que era o próprio Deus encarnado, estava se humilhando diante do Pai. Aí eu faço a pergunta, irmãos: como você tem se apresentado a Deus diante das agonias e sofrimentos? Você tem se humilhado diante do Senhor?
Ou você tem tentado resolver as coisas do jeito que você quer? Às vezes, irmãos, a gente passa por momentos difíceis e esquece que tem um Deus que é soberano e queremos ser autossuficientes. Cristo ele nos ensina que, mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou diante do Pai. E se quisermos vencer as agonias, as adversidades, o sofrimento, nós temos que nos humilharmos diante de Deus. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina nesse texto de hoje. Nos humilhar diante de Deus. Ainda seguindo, irmãos, ele se prostrou perante o Pai, revelando assim talvez o segredo de toda a sua vida entre nós. Jesus tinha uma vida de total dependência ao Pai. Além de sua vida de oração e jejum, ele se referia a Deus. Podemos ver na leitura de hoje, que eu quero ler. Orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, era momento de dor e agonia. Ali era o Deus encarnado. Era Jesus sofrendo na carne. E ele mostra total dependência diante de Deus. Jesus não procurou Pilatos, não procurou os sumos sacerdotes, os religiosos daquela época que difamaram Jesus. Ele não procurou os soldados para suborná-lo. Não. Jesus, ele procurou o Pai, Deus. Meus irmãos, dependência em Deus para tudo. Precisamos ser dependentes de Deus. Às vezes você faz um plano, eu faço um plano para conquistar algo e esqueço de estar na dependência de Deus para saber se aquilo é o que Deus quer para a minha vida. Jesus era Deus encarnado. Era Deus. Mas a mensagem que ele nos dá aqui, nessa parte do versículo, é que devemos estar diante de Deus. Devemos nos humilhar, foi a primeira lição que ele nos deu. E em seguida, viver na total dependência de Deus. E como é que Jesus faz isso, irmão? Através da oração. A oração é que nos liga com o Senhor. Jesus, quando ele foi escolher os 12 discípulos, a palavra diz que ele passou a noite toda orando. A palavra diz que Jesus orou a noite toda. E se a gente trouxer para os nossos dias atuais, no nosso tempo, a noite ela começa às 6 horas, às 18 horas, e vai clarear às 6 horas. Eu entendo, irmão, que Jesus levou 12 horas em oração com o Senhor para escolher 12 discípulos. Como é que eu estou me portando? Qual é o tempo que eu dedico ao Senhor? Eu tenho orado ao Senhor? A oração é alimento. Como é que o crente, ele, nos seus momentos de dor, ele não ora? Ele vai tentar resolver aquilo que ele acha que é correto. Então, Jesus nos dá aqui a segunda lição. Temos que estar na dependência do Pai. A terceira lição, irmãos, orem comigo, está no final do verso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, Jesus aqui ele nos ensina que nós devemos nos submeter a Deus em todos os instantes. Diante do sofrimento que ele iria passar na sua carne, por mim e por você, principalmente pelo peso do pecado,
E o que ia acontecer com Jesus? Ele iria morrer por mim e por você. Mas ele clamou ao Pai com o desejo de passar aquele cálice. Isso é a prova, irmãos, de que era Deus encarnado, de que Jesus estava sofrendo de fato por nós. Sofrendo dor, sim, agonia, angústia. Ele ia morrer. Mas ele, sabiamente, ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. E o sacrifício seria feito à vontade do Pai. O plano era perfeito. Ele sabia que tinha que morrer. Mas, irmão, mesmo sofrendo com todo aquele pavor, ele obedeceu. Ele cumpriu a vontade do Pai. Vamos parar para pensar, irmãos. A gente obedece fielmente aquilo que Deus reserva para cada um de nós? Eu vou dar um exemplo. Você pensa em fazer uma faculdade, você pensa em comprar uma casa, melhorar no emprego, e você pede a Deus em oração para que Ele te dê essa bênção. E essa bênção, ela não vem. Você entende que isso é vontade de Deus? Eu entendo desse jeito. Eu agradeço a Deus, mesmo quando Ele me diz não. O Mestre, ele está nos ensinando que devemos obedecer a Deus. E quando eu digo, Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. E quando a vontade de Deus é feita e eu acho que aquilo não é bom para mim, eu estou de fato obedecendo a Deus ou eu luto contra aquilo que Deus dispôs para mim? Contra aquela porta que foi fechada? Como é que eu me posiciono? E o que é que o Mestre nos ensina aqui, meus irmãos? Que devemos obedecer em todas as circunstâncias. Quando eu digo que os planos de Deus são melhores e maiores do que os meus, isso eu falo de verdade? Eu vivo isso na minha vida? Será que a gente vive isso? Em meio ao sofrimento, eu querendo me dar bem em alguma coisa e aquilo não acontece. Eu entendo que é a vontade de Deus e eu dou graça em tudo por isso? Ou eu reclamo? Ou eu vou ignorar Deus? Eu vou dizer que Ele não está sentindo a dor, não está olhando por mim? E Jesus, ele nos ensina, irmãos, que depende das circunstâncias. Nós devemos obedecer aquilo que Deus propõe para mim e para a sua vida. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu não sei o que cada um de vocês está passando nesse momento. Eu não sei se tem alguém aqui em algum Getsemane sofrendo um momento de dor, de agonia. Eu confesso que eu não sei. Como eu falei para os irmãos no início, é a primeira vez que eu venho no púlpito falar para a igreja a palavra de Deus. Mas eu acredito, irmãos, que não foi por acaso que o Gustavo mandou a mensagem para mim naquela segunda-feira. Eu tenho plena certeza disso. E se alguém estiver passando por alguma agonia, isso faz parte do aperfeiçoamento da vida do crente. Isso faz parte do amadurecimento da fé. Isso fortalece a nossa fé. O Getsemane, ele serve para isso. A vida do crente não é fácil. Quem pensa dessa maneira está completamente enganado. Irmãos, assim como Jesus morreu e na glória ele ressuscitou, Deus vai honrar cada um de nós se estivermos passando por qualquer dificuldade. Se estivermos em algum Getsemane da vida, ao final Deus vai honrar cada um de nós. Mas tem 3 situações que o Mestre nos ensina
que é importante para que a gente consiga vencer as adversidades, vencer a agonia, o sofrimento, tudo de ruim que pode acontecer na minha e na sua vida. A primeira coisa, irmãos, é se humilhar diante de Deus. Primeira lição. A segunda coisa, não menos importante, depender totalmente do Pai. E a terceira lição, irmãos, e acredito que a principal, obedeça a Ele. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Irmãos, precisamos estar fortes nesses momentos. Nós temos um Deus que é fiel para cumprir a tua promessa na vida de cada um de nós. Queremos passar por dificuldades, por agonia, mas se entendermos o que Cristo nos ensinou na lição de hoje, o que devemos fazer para vencer essas adversidades, não seremos parados no Getsemane. Nós iremos prosseguir. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.